Bitcoin lateralizou. O investidor percebeu que ele abriu o aplicativo. Percebeu antes de abrir. Gente, o Bitcoin continua lateral entre 60 e 65 mil dólares. O mesmo mercado da semana passada, da anterior. Mas algo mudou na forma de olhar para ele. Não é o mercado, não foi o mercado que mudou. Foi o investidor. Mais precisamente, mudou o que o investidor consegue ver enquanto o mercado faz o que ele sempre fez. O que eu observo como psicanalista é o seguinte: o investidor, ele achava que ele estava observando o mercado. Bem, depois ele percebe uma outra coisa. Ele sente algo desconfortável. Ele estava observando a si mesmo. Ele percebeu que não era algo com o mercado, mas com ele mesmo. Porque quando o Bitcoin lateraliza, o investidor faz as mesmas coisas. Não identicamente, mas com a mesma estrutura, a mesma urgência, né? A mesma necessidade de fazer alguma coisa com aquele silêncio. Isso a gente já conversou em outro vídeo. O padrão do mercado está lá. O que mudou é muitas vezes a capacidade da pessoa de reconhecer o que está acontecendo. E essa diferença é enorme, porque reconhecer um mecanismo depois que ele passou é uma coisa. Agora, quando o investidor faz isso em tempo real e ele consegue revisar uma decisão que ele tomou, ele percebe onde é que foi o impulso dele, onde ele foi impulsivo, onde ele deixou a ansiedade falar mais alto. Esse reconhecimento acontece com frequência, mas muitas vezes depois que o fato aconteceu. O que é diferente de você poder reconhecer um movimento automático enquanto ele está acontecendo. É uma outra coisa completamente diferente. É um momento em que o investidor está prestes a abrir o aplicativo pela quinta vez, aí ele para. Ele tem uma percepção. Lá vou eu de novo. Percebe? Isso não é culpa, é uma capacidade reflexiva, é um reconhecimento de uma emoção, de um impulso. E com esse reconhecimento, ele consegue, talvez pelas primeiras vezes, né, conseguir ter uma condição de se perguntar. Um espaço que ele cria entre o impulso e a ação, entre sentir uma urgência e obedecer a essa urgência. Nessa janela, ele consegue às vezes se perguntar antes aquilo que não havia espaço para ele fazer, enquanto o impulso estava acontecendo, enquanto ele tinha aquela necessidade de reagir. Ele pode se perguntar: e agora? O que está acontecendo comigo? E essa pergunta modifica a percepção dele, porque existe uma resposta. Antes dessa pergunta, ele era conduzido de um jeito a funcionar sem ele perceber. Abria o aplicativo, procurava uma confirmação, inventava uma urgência, tudo parecia uma análise, tudo parecia racional, porque a mente estava obedecendo ao impulso. Também era a mente que explicava esse impulso para ele, como se fosse uma escolha. Agora é diferente porque é um observador que começa a pensar com clareza. Um observador que não é perfeito, claro, mas ele existe.
e que às vezes aparece antes do impulso, que às vezes aparece no meio, que às vezes só aparece depois, mas ele existe, ele está começando a existir. E a existência desse observador muda a relação do investidor com o próprio mecanismo, com o próprio padrão de funcionamento, né? O padrão está lá, ele muitas vezes continua acontecendo, a urgência continua aparecendo, o silêncio do mercado lateral, gente, ele continua pesando, porque ele pesa mesmo. Quem está preso ao padrão não percebe que ele existe. Quem começa a reconhecê-lo consegue, às vezes, observá-lo de fora. E esse espaço entre ver e obedecer é onde alguma coisa começa a mudar. O mercado não ficou mais previsível. O silêncio continua pesando da mesma forma. A lateral continua. O Bitcoin lateralizando, sem dar sinal claro, continua. Mas o investidor que consegue fazer essa pergunta no meio do impulso está num lugar diferente do investidor que não consegue. A liberdade, ela não começa quando o padrão desaparece. Ela começa quando você consegue vê-lo antes de obedecer. E o mercado lateral, com todo o peso do seu silêncio, foi o que criou essas condições para que essa percepção pudesse aparecer. Esse é um grande aprendizado. Pense nisso. Se faz sentido para você, ative o sininho e se inscreva no meu canal. Eu sou Gisele Brito, psicanalista.